Olá pessoal, é o Caco de novo e hoje é a terceira aula de física para o terceiro ano. Vamos falar de campo elétrico, certo? O que é o campo elétrico? Mas antes de eu falar o que é o campo elétrico, vamos falar as palavras-chave da playlist, tá? Palavra-chave FBNet, que é referente ao nosso livro, tá? E eletrostática, capítulo 35, ok? Então, os exercícios dessa playlist vão estar com a sigla FBNet ES35, campo elétrico. É claro que você pode usar mais palavras-chave para achar essa lista, né? Você pode utilizar campo elétrico, força, carga, linhas de campo, etc. Tudo que nós falarmos aqui, algumas palavras são chaves. Se você colocar FBNet, ES35 e essas palavras, vão aparecer vídeos relativos a esse assunto que você estiver buscando, ok? Então, para começar a falar sobre campo elétrico, eu vou começar perguntando para você. Você já ouviu falar de campo de força? O que é um campo de força? Né? Campo de força é uma parte da física que estuda forças, tá? Agora, o que é o campo de força? Ah, não sei, eu assisti desenho animado a minha vida inteira, não sei o que é nada, nunca estudei física. Não, você sabe, se você assistiu desenho animado, você sabe. Se você assistiu algum filme de iniciação como é que é? De ciência, né? Como é que fala? Não é iniciação científica, eu tô com iniciação científica na cabeça. Mas se você assistiu algum filme de ciência, assim, daqueles futurísticos, né? Pô, lá sei como é o nome disso aqui. Mas se você assistiu algum filme disso, você já ouviu falar assim: Capitão, nós não conseguimos invadir a nave porque tem um campo de força ao redor da nave. Né? Campo de força ao redor da nave. O que é campo de força ao redor da nave? É um local ao redor da nave que tem forças. Tá? E a força provavelmente ela é contra. Então tá aqui a nave, né, dos alienígenas, daí a espaçonave vem e explode aqui. Por quê? Porque ela sofreu uma força muito forte contrária e bateu. É como se tivesse batido numa parede, né? Por que você não atravessa uma parede? Porque você vem assim, pá, quando você bate na parede, a parede faz uma força contrária a você e você, como é menor do que a parede, você fica desse lado. A não ser que seja uma parede de drywall, alguma coisa, daí você consegue fazer uma força tal que você atravessa a parede, tá? Mas campo de força é isso, é um local que tem força, tá? Você quer um exemplo? A Terra. A Terra é um campo de força. Ao redor da Terra tem um campo de força. Assim, como é que eu nunca vi? Claro que viu. Tenta pular e ir para o espaço. Fala assim, eu vou embora dessa Terra, cansei da Terra. Dá um pulo e vê se você vai embora da Terra. Você não vai conseguir. Tá? Porque ao redor da Terra existe um campo de força. Existe alguma coisa que puxa você para a Terra. Tá? Você tenta ir pular e não consegue sair. Você pula um pouquinho e já volta para a Terra. Tá? Você quer ver outra coisa? Você pega um revólver, dá um tiro para cima, pá, essa bala vai para o espaço? Não. Ela sobe até uma altura e depois ela volta. Por quê? Porque o campo de força é tão grande que não deixa essa bala ir embora. Aí você fala, não, mas se eu pegar um foguete, eu consigo sair da Terra. Dependendo do foguete, você não sai. Você vai, né? Tem foguete, né? A Terra tá aqui, ó. O cara lança o foguete. Aí o foguete vai embora. Oh, escapei da Terra. Daqui a pouco o foguete faz assim, ó. E cai em outro lugar da Terra. Tá? Por quê? Porque existe um campo, né? Existe um campo de força ao redor da Terra que mantém as coisas ao redor da Terra. Por isso que na Terra nós temos uma camada de gás ao redor da Terra que a gente respira. Porque se não tivesse essa força, nem o gás ficava aqui, o gás ia embora. Tá? O gás hélio, por exemplo. O gás hélio, que é aquele que põe no balão, né? Você enche lá o balão vai embora. Você fala, nossa, o balão foi lá para o espaço. O balão foi depois das nuvens. O balão está no espaço. Talvez não, tá? Ele sobe, aí o balão, se for daqueles bexiga, ela estoura e a bexiga vai cair lá no mar, lá, e aí a tartaruga vai lá, vai comer, ou uma ave, ou um outro peixe vai lá e come pensando que é uma água e morre, né? Tá? Então, não vai para o espaço. Por quê? Porque as coisas prendem.
E o próprio gás hélio, ele não vai embora para o espaço, ele fica na camada mais externa da camada atmosférica. Ele fica lá na camada mais externa, porque ele não consegue escapar. A força é tão grande que ele fica aqui. Tá? Para você ter uma ideia, tem vários satélites que foram lançados para o espaço, né? Satélite lançado para o espaço é uma mentira. O satélite, na verdade, ele está aqui assim, ó, tá na beiradinha aqui, ó. Ele está girando ao redor da Terra, bem aqui na beiradinha. É incrível. Se você olhar a Terra de longe e procurar os satélites, a gente acha que o satélite está lá longe, assim, né? O satélite está aqui, ó. Tá nada. O satélite está aqui na superfície, aqui, ó. É que a gente é tão pequenininho que a gente não vê o satélite. O satélite está longe. Na verdade, até vê, né? Tem algumas coisas que a gente olha assim de noite e vê uma luzinha piscando, é um satélite ali, tá? Então a gente vê ali, o satélite está muito pertinho aqui, ó. Ele está muito pertinho, tá? E ele fica numa velocidade e tal. Se alguma coisa mexer na velocidade dele, o que ele faz? Puf, cai na Terra de volta. Certo? E por quê? Porque a Terra tem um campo de força puxando as coisas para a Terra. O Sol tem um campo de força muito grande. Por quê? Como é que a gente percebe que o Sol tem um campo de força muito grande? Aonde é que está a Terra? Está aqui o Sol. Onde é que está a Terra? A Terra está girando aqui. Onde é que está Marte? Está aqui girando aqui. Onde é que está Júpiter? Está aqui girando. Onde é que está Netuno? Está aqui girando. Onde é que está Plutão? Bom, Plutão ninguém sabe se está realmente girando ao redor, porque o tempo que ele leva para dar uma volta é muito mais do que qualquer pessoa que está viva, né? Então tem gente que acredita que Plutão faz isso aqui, ó. Está fazendo isso aqui, ó. Está indo embora, tá? Mas por que Plutão faz isso aqui? Por que a Terra fica aqui? Por que Marte fica aqui? Por que Júpiter? Por que Netuno fica aqui assim, girando ao redor? Porque o Sol tem um campo de força muito grande ao redor dele. Muito maior do que o campo de força que a Terra tem, tá? Então ele mantém tudo isso aqui ao redor. Se o Sol não tivesse campo de força, por que os planetas iam ficar girando ao redor do Sol? Ele ia embora. Porque Deus quer, claro, Deus quer, mas Deus quer por quê? Porque Deus criou um campo de força ao redor do Sol, tá? Ou o próprio Deus deve ser o campo de força ao redor do Sol. Deus está ali mantendo essas coisas unidas aqui, certo? A Terra também tem um campo de força tão grande que mantém um satélite ao redor dele, um satélite natural, que é a Lua, tá? A Lua está girando ao redor da Terra. E não sai daqui. Por que não sai daqui? Porque tem um campo de força na Terra que puxa ele para cá, ó. Tá? Tem uma força que a Terra puxa para cá. Certo? Então o campo de força é isso. Dizem que o buraco negro é um campo de força. O buraco negro é algo que puxa tudo lá para dentro. Até a própria luz puxa lá para o buraco negro. Eu não quero ir para um buraco negro de jeito nenhum. Tá? Então, o campo de força é isso. É algo que tem força ao seu redor. Só que nós vamos falar de campo elétrico. E o que o campo elétrico tem a ver com isso? Porque eu tenho aqui uma carga, ó, numa haste isolada. Está aqui na superfície a haste. Essa esfera aqui, ela está carregada positivamente. Tá? Está carregada positivamente. Ok? Beleza. Tá? Sem problema nenhum. Aí, lembra da experiência lá do cabelo? Que esfrega aqui, faz assim. O que acontece com os papelzinhos? Eles grudam. Então, essa carga, esse corpo carregado, né, cheio de carga aqui ao redor, ele faz o quê? Ele atrai ou repele cargas que estão ao seu redor. Ele atrai ou repele cargas que estão ao seu redor. Até mesmo o papelzinho que não tem carga nenhuma, né? O papelzinho não está nem positivo nem negativo, ele atrai. Por quê? Porque ele atrai as cargas dos átomos que estão no papelzinho. Tá? Ele atrai e repele as cargas dos átomos que estão no papelzinho. Então ele atrai. Então é isso que é interessante. Então em volta de um corpo carregado, existe um campo elétrico ao redor que influencia as coisas que estão em volta. Então se eu ponho aqui uma carguinha positiva aqui, o que vai acontecer? Essa carguinha vai sentir uma força de repulsão. Se eu ponho aqui uma carguinha negativa, o que essa carguinha negativa vai sentir? Ela vai sentir uma força de atração. Tá? Por que ela vai sentir? Lembra que a gente viu lá que força elétrica é uma constante eletrostática do ambiente que estiver, aí uma carga Q vezes outra carga Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Essa carga Q, vamos dizer que é essa carga aqui, ó. É a carga do objeto. E a carga Qzinha é a carga do objeto aqui, ó. Né? Então essa aqui é mais Q, essa aqui é menos Q. Então, por conta dessa carga, vai surgir o quê? Por conta dessas duas cargas, vai surgir o quê? Uma força de atração e de repulsão. Tá? É claro que
essa carga aqui ela vai sentir uma força de repulsão. E essa carga aqui também vai sentir uma força de repulsão por causa daquela. Tá? Uma influencia a outra. Mas eu não estou olhando para essa aqui, eu só estou olhando para aquela lá agora. Então essa aqui vai sentir uma força, essa aqui também vai sentir uma força. Só que de atração, essa aqui é de repulsão. Por causa do quê? Do sinal da carga. Tá? Então, se eu, por exemplo, experimentalmente, eu tenho ali uma esfera carregada positivamente. Aí eu venho com uma carga aqui e chego perto. Quando eu chego perto, eu sinto uma força nessa carga aqui, certo? Uma força de atração ou de repulsão, dependendo do que a carga for. Então eu aproximo aqui e sinto uma força. Aí eu meço essa força. Eu meço essa força e divido pela carga dela. Força e divido pela carga dela. Certo? Eu pego uma outra carga, a uma mesma distância daquela esfera carregada, a uma mesma distância, ela vai sentir uma força, dessa vez de atração. Aquela primeira sentiu uma força de repulsão. A segunda, que é uma carga negativa, ela sentiu uma força de atração. Eu pego essa força e divido pela carga dessa outra, né, dessa outra carga. Certo? Ela vai ter o mesmo valor que aquela primeira. Daí eu venho com uma outra carga, mas uma carga grandona, uma carga robusta, uma carga negativa, bem grande. Aí eu aproximo dessa carga positiva que está aqui e chego e ela sente uma força de atração, certo? Uma força de atração. Por que a força agora é maior do que as outras? Porque essa carga agora também é maior, tá? Aí eu pego essa nova força e divido pela nova carga, tá? Essa carga grandona que eu cheguei. Isso daqui vai ser igual a essa e essa. É claro, desde que estejam a uma mesma distância. Tá? E isso daqui, essa divisão da força pela carga desse corpo que está sentindo a atração ou a repulsão, isso a gente vai chamar de campo elétrico. Tá? Ao redor da Terra nós temos um campo gravitacional. Certo? Ao redor da Terra nós temos um campo gravitacional. Ao redor do Sol, um campo gravitacional. Ao redor do buraco negro, um campo gravitacional. Tá? Eu andei vendo um vídeo recentemente, tá? Não vou compartilhar ele, mas vocês podem pesquisar aí, né? Que fala que ao redor da Terra está cheio de lixo espacial. Sabe como assim que está cheio de lixo espacial? É porque já lançaram tantos satélites, que tem tanto satélite ao redor da Terra, que de vez em quando um satélite bate no outro e danifica o satélite. Tá? Tem tanto satélite ao redor da Terra que às vezes tem satélite que parou de funcionar, está lá pifado e está girando ao redor da Terra. Tá? Por quê? Por que ele não vai embora de vez? Porque tem um campo gravitacional, assim como a Lua, que não vai embora nunca. A Lua está tanto tempo ao redor da Terra, por quê? Porque a Terra está atraindo a Lua. Existe um campo gravitacional ao redor da Terra. Assim como em volta de uma carga, existe um campo que a gente chama de elétrico. E a gente pode saber quanto vale ele fazendo o quê? Medindo a força que um corpo ao redor dessa carga sente. Então essa força dividido pela carga desse corpo que está sentindo essa força. Tá? E isso aqui vai ser o campo elétrico. Tá bom? Uma outra coisa interessante é que assim foi definido, tá? Campo elétrico. Tá? Campo elétrico é definido dessa forma. Então o campo elétrico a gente simboliza com a letra E. Então o campo elétrico vai ser o quê? A força dividido pela carga. Tá? Então o campo elétrico vai ser a força dividido pela carga. Tá bom? E outra coisa, se eu pegar uma carga positiva e colocar e sentir uma força nessa carga positiva, a direção dessa força indica a direção do campo elétrico. Porque às vezes você tem um elétron aqui, eu tenho uma carga aqui, certo? Aí eu trago essa carga aqui nesse ambiente, e essa carga ela está sendo puxada. Eu falo, opa, tem um campo elétrico aqui no espaço. Na região aqui tem um campo elétrico. Tá? Você não sabe quem é que está gerando esse campo elétrico. Mas pelo fato da sua carga estar sentindo uma força, é porque tem um campo elétrico aqui ao redor. Então, para você saber a direção do campo elétrico, primeiro, a carga tem que ser positiva. Na direção que essa carga for puxada, é naquela direção que é o campo elétrico. Então, aqui eu tenho uma carga positiva.
Aí ela sente uma força para cá. Então eu posso ter certeza que eu tenho um campo elétrico para cá também. Existe um campo elétrico puxando para lá. A carga negativa já é o contrário. Então eu tenho uma carga negativa aqui. Opa. Uma carga negativa aqui, ó. Certo? E eu aproximo essa carga negativa, eu chego num lugar com essa carga negativa e ela sente uma força de atração. Ou uma força para cá, né? Ela sente uma força para cá. Pode não ser de atração. Tá? Mas ela sente, porque se tiver uma outra carga negativa, né, ela vai sentir uma força de repulsão. Mas ela vai sentir uma força. A carga negativa, ela indica que o campo elétrico, né, a força que a carga negativa sente, indica que o campo elétrico é para o outro lado. Então o campo elétrico vai ser para cá. Ó. Tá? Então veja, essas duas cargas aqui, a negativa e a positiva, elas estão inseridas no mesmo campo elétrico. Só que a positiva ela vai sentir uma força na direção do campo elétrico. E a negativa vai sentir uma força contra o campo elétrico. Tá? Contra o campo elétrico. Tá bom? Aí eu falei aqui que a carga, um corpo carregado positivamente exerce um campo, né, elétrico ao seu redor, exerce um campo de força ao seu redor. Você põe uma carga lá e essa carga vai ser puxada, vai ser repelida por esse campo aqui, certo? Mas se eu tiver também um corpo carregado negativamente, ele também vai gerar, tá? Ele também vai gerar ao redor dele, né, um campo elétrico, tá? Ele também vai gerar ao redor dele um campo elétrico. De forma que se eu colocar uma carga positiva aqui, essa carga positiva vai sentir o quê? Uma força para cá, certo? Se ela sentir uma força para cá, a carga positiva ela indica a força que a carga positiva sente, ela indica a direção do campo. Então o campo elétrico vai estar nessa direção. Então o campo elétrico gerado por essa carga negativa vai estar na direção dela. E de outra forma, se eu colocar uma carga positiva próximo de um corpo com carga positiva, a força vai ser de repulsão. Então quer dizer que essa carga positiva está indicando que o campo elétrico é no sentido para lá. Tá? E daí a gente chega à conclusão que o campo elétrico gerado por uma carga positiva é um campo de afastamento. Ó. O campo elétrico é de afastamento. Lembra que a carga negativa, ela indica a direção do campo elétrico contrária à força que ela sente. Então a carga negativa, ela está sentindo uma força para cá. Significa que o campo elétrico é para lá. Ó, campo de afastamento. Olha aqui, ó, campo de afastamento. Então a carga positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. E a carga negativa é o contrário. Ó, se eu colocar uma carga negativa aqui, ó, ela vai sentir o quê? Uma força de repulsão. Por quê? Porque negativo e negativo se repelem, certo? Só que então o campo elétrico aqui que ela está sentindo, que essa carga negativa está sentindo, é o contrário da força, é para cá. Tá? Isso indica o quê então? Que a carga negativa ela gera um campo elétrico de aproximação. Tá bom? Então, carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação. Certo? E o campo elétrico é dado pelo quê? É dado pela força que o corpo sente dividido pela carga desse corpo. Tá? Então eu pego aqui essa tampinha que tem carga mais não sei o que. Uma carga positiva aqui qualquer. Aí eu chego nesse lugar e a carga, ela está sendo puxada para lá. Ó. Ela está sendo puxada para lá. Estão puxando ela para lá. Opa, mas a carga da tampinha é o quê? Positiva. Então tem um campo elétrico naquela direção. Porque está puxando ela para lá. Certo? E quanto é o campo elétrico? Então, qual que é essa força? É 10. Qual que é a carga da tampa? 2. Então, o campo elétrico vai ser o quê? 10 dividido por 2, 5. O campo elétrico é de 5 e é para lá. Entendeu? É assim que a gente calcula. Os primeiros exercícios eles são bem simples, tá? Mas é para a gente fazer um pouco essa reflexão aqui. Beleza? Então, agora no ponto 2, nós vamos falar de pontiforme resultante. O que é pontiforme? É forma de ponto. Então a carga, tá? Vamos falar que uma carga pontiforme, ou seja, uma carga em forma de ponto, um pontinho, tá? Vamos considerar essa carga como um ponto. Em vez de a gente considerar um objeto grande assim, vamos considerar um pontinho, tá? Essa carga com um pontinho, então essa carga positiva, tá? Ela gera ao seu redor um campo, certo? Aí eu quero saber, como é que é o campo que essa carga está gerando? Aí eu pego uma outra carga positiva
e vejo como é que está sendo a força que ela está sentindo. Ah, ela está sentindo uma força para lá. Essa é a força. Ah, então essa carga aqui está gerando um campo elétrico para lá. O campo elétrico para lá. Se eu colocar a carga positiva aqui, vai sentir uma força para lá. Então o campo elétrico vai estar para lá. Tá? Essa é a força do campo elétrico. Se eu colocar a carga positiva aqui, ela vai sentir uma força para cá. Então quer dizer que o campo elétrico está para cá. Tá? Então uma carga positiva, ela gera campo elétrico de afastamento. Tá? Ela gera campo elétrico de afastamento. Então ao redor desse ponto onde está a carga, eu tenho um campo elétrico. Tá? Eu tenho um campo elétrico de afastamento, porque a carga é positiva. Tá? Agora vamos lembrar aqui. Então a carga dessa carga, o valor da carga, a intensidade ou a quantidade da carga desse ponto aqui, que está gerando esse campo elétrico, tá? Que eu vou chamar carga Q, ela gera uma força nessa carguinha aqui que eu vou chamar de carga Qzinho, certo? Então essa força que essa carga Qzinho está sentindo, tá? Por ocasião dessa carga e da distância entre elas, vai ser o quê? Força é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre a distância ao quadrado, tá? Então essa é a força elétrica, correto? Tá. E qual que é o campo elétrico, então, que essa força está gerando? Que essa carga pontiforme que está gerando? Eu falei força, mas está errado. Qual é o campo elétrico que essa carga pontiforme está gerando? Então eu vou pegar a carga dessa carga de prova aqui, né? Carga de prova que a gente chama, tá? Carga de prova, porque ela vai passar por uma prova e a gente vai medir, tá? Alguma coisa. Então ela vai servir para medição, ela é para tirar a prova de alguma coisa. É carga de prova. Tá? Então eu pego essa carga de prova, ela tem uma carga Qzinho, certo? Então, a gente viu ali anteriormente que E é igual a força dividido pela carga, a carga de prova, a carga que está sentindo a força, certo? Então, o campo elétrico vai ser o quê? Então, eu vou pegar essa força e vou dividir por Qzinho. Ó, força dividido por Qzinho vai dar o quê? Vai dar K, Qzão sobre D ao quadrado. E isso daqui é que é o campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele depende da carga que está gerando aquela influência ao seu redor. Tá? A força que outras cargas vão sentir vai depender desse campo elétrico, mas também vai depender da própria carga. Certo? A força que essa carga está sentindo depende do campo elétrico dessa daqui e da carga dela. Tá? Porque ó, isso aqui ó, é o campo elétrico. É ou não é? K, Qzão, Dzinho quadrado. Tá? Então quer dizer que o campo elétrico vezes a carga vai dar a força. Aí se você já estudou lá, claro que já estudou, está no terceiro ano, né? Mas digamos que você está vendo aqui o vídeo para aprender antes de estudar, mas você viu lá em dinâmica, né? Que força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Essa aceleração aqui, ó, é uma informação do campo gravitacional, né? No caso, se for a força peso, né? Daí o A vai ser a gravidade, certo? Ou seja, eu falei força aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, aqui vou ter que força vai ser o que? Campo elétrico vezes a carga, ó, semelhante as duas formas, tá? A carga é a massa do objeto. E o campo elétrico é a aceleração que está sendo gerada. Tá? Carga positiva ou negativa. Tanto faz. Na hora de eu calcular o campo elétrico, eu vou usar sempre o módulo, tá? Então eu vou saber o módulo do campo elétrico. Agora, para você saber se é de atração, se é de afastamento ou de aproximação esse campo elétrico, aí você pega uma carga de prova e põe lá dentro. Ou, é claro, pelo contexto do enunciado. Tá bom? Então a carga negativa, ó, eu tenho aqui uma carga de prova, ó, uma carga gerando influência ao redor. Aí eu pego uma carga de prova positiva, pego uma carga de prova negativa, pego outra carga de prova positiva. Geralmente carga de prova é positiva, tá? E essa carga sente uma força para cá. Então quer dizer que existe um campo elétrico,
nessa direção. Essa aqui é a força, campo elétrico nessa direção. Aí essa carga aqui, ela sente uma repulsão, a força está para lá. Significa então que existe um campo elétrico na direção para lá, porque a carga negativa, ela vai contra o sentido do campo. Essa daqui, ela sente uma força de atração, então existe um campo elétrico para lá. Então a carga negativa, o campo elétrico gerado por uma carga negativa, ela é um campo de aproximação. Certo? Tá aqui. É uma carga de... É um campo de aproximação. Beleza? Tá? Então a carga pontiforme é isso. Agora tem um detalhe. Eu pego um outro corpo aqui positivo, ó. Um corpo aqui positivo, ó. Pá. Tá? Tá aqui o meu espaço, ó. Todo o meu espaço aqui. Eu coloquei uma carga aqui positiva. O que que essa carga vai sentir a respeito dessa outra carga negativa aqui? Ela vai sentir atração. Então quer dizer que essa carga negativa está gerando um campo aqui, ó. Um campo E, referente à carga negativa lá, ó. Certo? Mas o que que essa carga aqui está fazendo nessa carga? Está gerando uma força de repulsão, né? Ó, referente à carga positiva lá. E essa aqui é a força referente à carga negativa. Tá? Então quer dizer que se essa carga positiva está sentindo uma força para cá, é que aquela carga lá está gerando um campo nesse sentido aqui, ó. Tá? Então nesse ponto aqui, eu vou ter um campo resultante, que vai ser a resultante dessas duas, da influência dessa e dessa carga. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. O campo resultante vai ser o campo de cada uma das cargas, tá? Vai ser o campo que cada uma de outras cargas gera ao redor desse ponto que nós estamos falando. Tá? Então um ponto, ela pode sofrer forças, né, de repulsão ou atração em relação a outros corpos, tá bom? Em relação a outras cargas que estão ao redor. Tá? Então a carga resultante, o campo resultante vai ser a soma de cada um dos campos elétricos que ele está sentindo. Tá? Então a carga ela vai passando, ela sentiu a atração aqui. É que nem, por exemplo, uma nave espacial, né? Você que já assistiu o filme aí de ciência, né? Não consigo lembrar, não é? Eu tô com iniciação científica na cabeça. Mas você que já assistiu algum filme assim de ciência, assim, né? Sci-fi Science. Acho, não consigo lembrar. Então, se você já assistiu algum filme assim, aí o cara fala assim: Capitão, a nossa nave está sendo atraída por um campo de força daquele buraco negro. Daí ele fala assim: puxa, se a gente conseguisse fazer uma força e alcançar o campo de força daquele sol lá, a gente conseguia escapar desse daqui. Por quê? Porque a nave ela vai sentir o campo de força de atração do buraco negro que está aqui, do outro sol que está aqui, do outro planeta que está aqui. Ah, eu assisti um filme aí que é aquele do Jason Bourne, né? Do Bourne, que ele vai para o espaço, que ele vai para Marte, né? Não sei como é, Missão Marte, eu acho. E daí eles estão tentando lá ver como é que eles vão mandar uma nave espacial para ir buscar ele. Daí tem uma das cientistas que fala assim: olha, se a gente conseguir acelerar o foguete aqui próximo da Terra, a Terra vai atrair esse foguete vai pegar um impulso voltando para lá mais rápido, sem gastar tanto combustível. Entendeu? Ou seja, ela entra no campo de força, um campo gravitacional do planeta, e esse campo gravitacional puxa e faz o corpo fazer uma curva, né? Por causa do campo gravitacional, certo? Agora imagine você, uma nave espacial passando no meio de vários planetas. Então cada planeta vai puxar essa nave espacial para um lado. Imagine, por exemplo, esses satélites que são lançados no espaço, e daí o pessoal, a NASA diz assim: o satélite tal está passando perto de um planeta que vai tirar ele da rota. Por que vai tirar ele da rota? Porque esse planeta está passando perto de um outro campo gravitacional. Tá? Então, se tem dois planetas próximos, a força que essa nave vai sentir, ou que esse satélite vai sentir, vai ser
vai ser resultante das forças sentidas pelos vários planetas. E é isso daqui que é campo elétrico resultante. Campo elétrico resultante. O campo elétrico resultante, ele vai ser o resultado da soma dos outros campos elétricos, tá? O correto disso aqui é falar que é em vetor, né? Isso aqui é em vetor, né? Não é assim, esse vale 2, esse aqui vale 3, então o campo resultante vai ser 5. Não, só se eles estiverem na mesma direção. Então esse aqui é igual a 2. Aí tem um outro aqui que é igual a 4, né? Então 1, o 2. Aí, então quer dizer que vai ter um resultante, por quê? Porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então vai ter um resultante aqui que vai ser 6, porque eles estão na mesma direção, né? Mas não esse caso aqui, ó. Esse caso, um dos campos está puxando para cá, o outro está puxando para cá. Então vai aparecer um campo resultante numa outra direção. Numa outra direção. Certo? Muito importante entender isso. E se tiver 4, 5 cargas, aí cada carga vai exercer uma influência sobre a nossa carga de prova, né? Ou cada carga vai gerar um campo elétrico em um dado ponto do espaço, e o campo elétrico resultante nesse ponto do espaço vai ser a somatória vetorialmente dos campos elétricos gerados por cada uma dessas cargas. Então, sabendo que existe o campo resultante, né, sobre em cada ponto, devido a diversas cargas que estão ao redor, certo? Nós temos o que nós chamamos de linhas de campo. Na verdade, a linha de campo é um recurso que a gente cria para identificar campo elétrico. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva. Carga positiva, ela gera campo de afastamento. Certo? E eu tenho aqui uma carga negativa, que gera campo de aproximação. Tá? E um ponto aqui no meio. Como é que vai ser? Então, nesse meio aqui, essa carga aqui vai gerar um campo de afastamento aqui, ó. E essa carga aqui vai gerar nesse ponto aqui um campo de aproximação. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter um campo elétrico resultante E. Certo? Nesse ponto aqui, eu vou ter gerado por essa carga aqui um campo elétrico de afastamento. E devido a essa carga aqui, eu vou ter um campo elétrico de aproximação. Então, a resultante nesse ponto é um campo elétrico aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o campo elétrico da carga negativa. E esse aqui é o campo elétrico da carga positiva. E esse daqui é o campo elétrico resultante. Certo? Nesse ponto aqui, eu vou ter um campo elétrico forte para cá, ó, devido à carga negativa. Tá? Mas vou também ter um campo elétrico fraquinho, porque está muito distante. Tá? Lembrando que campo elétrico é igual a K vezes a carga Qzão, que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Lembra lá da fórmula da força? Então, a distância ao quadrado. Então, quanto mais longe, quanto maior a distância, tá? Menor vai ser o campo elétrico. E é ao quadrado. Então, se eu dobrar a distância, o campo elétrico vai dividir em 4. Vai dividir por 4. Se eu triplicar a distância, o campo elétrico vai dividir por 9. Tá? Então, ela é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Então, nesse ponto aqui, ela está mais perto da carga negativa do que da carga positiva. Mas a carga positiva também gera uma força de campo aqui. Então, vamos dizer que essa carga seja assim, ó. Esse é o campo da carga positiva. Então, se eu fizer aqui a resultante, vai ser assim, ó. Vai ser mais próximo aqui, ó. Vai ser nesse sentido aqui, ó. Então, se eu for calculando o campo elétrico resultante em tudo aqui, eu vou ter várias setinhas orientadas. Essa aqui eu vou ter uma setinha orientada assim, tá? Não é que radial, ó. Tá vendo? Não é radial. Essa daqui é radial, ó. Essa aqui é radial. Radial quer dizer saindo do meio, né? Essa aqui é radial. Essa aqui é radial. Mas essa daqui, nesse ponto, não é radial. Por quê? Porque tem a influência desse daqui, ó. Então, a influência leva um pouquinho, ó. Nesse ponto aqui também não é radial, ó.
Por quê? Porque tem a influência dessa, então vai um pouquinho para o lado. Então, se eu for calculando o campo elétrico em todo quanto é lugar aqui, aqui no meio, ó, aqui no meio, eu vou ter campos elétricos assim, ó. Tá? É claro que cada vez, né, menor, né? Quanto mais longe das duas cargas, cada vez menor. Agora, quanto mais aqui no meio das duas cargas, mais intenso é. Tá? Então, aqui, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, nesse ponto aqui vai ser um campo elétrico pequenininho, tá? Aqui vai ser um campo elétrico assim, ó. 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 Certo? De forma que se eu pegar essas cargas positivas aqui, ó, e a carga negativa, e eu quiser utilizar linhas, que a gente chama linhas de campo, para representar como é que está o campo elétrico ao redor dessas duas cargas, eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Então essas linhas aqui indicam o campo elétrico ao redor dessas duas cargas. Nesse ponto aqui, o campo elétrico ele vai estar tangente à linha de campo. Tá? Ó, nesse ponto aqui ela está tangente à linha. Nesse ponto aqui, o campo elétrico está aqui, ó. Nesse ponto aqui o campo elétrico está assim, ó. Tá? O campo elétrico ele vai ser sempre tangente às linhas de campo. Tá? E onde tem maior concentração de linhas de campo, quer dizer que aqui o campo elétrico é maior. Onde as linhas de campo estão mais espaçadas uma da outra, quer dizer que o campo elétrico aqui resultante ele é menor. Então, por exemplo, essa aqui vai ter, ó. Tá? Então essa aqui, ó. E essa aqui, ó. Vai estar tão afastada, essa aqui está muito fraquinha, entendeu? Então essas linhas de campo ajudam a gente a orientar. E o que acontece se eu pegar uma carga de prova e colocar aqui, uma carga de prova positiva? Ela vai fazer o sentido do campo elétrico. Se eu colocar aqui, ela vai fazer o sentido do campo elétrico. Se eu colocar aqui, ela vai fazer o sentido do campo elétrico. Se eu colocar aqui, ela vai fazer o sentido do campo elétrico. Porque a carga ela vai seguir as linhas de campo. Certo? E a negativa, ela vai contra as linhas de campo. Então, se eu colocar uma negativa aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer para lá. O movimento dela vai ser para lá. É contrário. Eu falei negativo e fiz um positivo, mas tá. Considera negativo aí. Tá? Vamos esquecer essa aqui. Entenderam? Então, as cargas, elas fazem isso. Se eu tiver uma carga muito grande aqui positiva e uma carga bem pequenininha negativa, ela também vai gerar linhas de campo, mas vai ser assim, ó. Tá? De forma que a quantidade de linhas de campo indica a intensidade do campo elétrico. E a menor, menos. Então dá para perceber que aqui ela tem muito mais força do que aqui. Tá? Então as linhas de campo ajudam a gente a orientar e saber como é que está o campo elétrico resultante ao redor das cargas. Tá? Pode ter algum que tenha 3 cargas, aí vai ter que ter linhas de campo. Se fosse cargas positivas, o que acontece? Tá? Carga positiva gera campo de afastamento, então vai ser assim, ó. Ó. Se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai sentir uma força dessa daqui para cá, uma força dessa daqui para cá, e a resultante vai ser o quê? Vai ser para lá, ó. O campo elétrico vai ser para lá, ó. Tá? Então ela vai fazer, né? Ó. Tá? As linhas de campo não se juntam aqui. Cargas positivas, a linha de campo não se juntam, elas
se repelem. Tá? Agora, positivo e negativo não, ela sai do positivo e entra no negativo. Porque o negativo gera campo de aproximação e o positivo gera campo de afastamento. Então, se eu coloco 2 positivo, vai ser assim. E se eu coloco 2 negativo? Vai ser igual, só que a setinha para dentro. Né? A setinha vai ser para dentro, não vai ser para fora. Então, ó, menos e menos. Então, assim, ó. Certo? Mas as linhas não vão se cruzar, não vão se unir. Como aqui, por exemplo, uma positiva e negativa. Positivo e negativo. Tá? Positivo, positivo é para fora, assim. Então, se eu colocar uma carga de prova aqui, o que vai acontecer? Ela vai para lá, ó. Ela vai para lá. Se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai para lá. Se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai para lá. Por causa da força das duas. Se eu colocar uma carga de prova aqui, o que ela vai fazer? Ela vai para lá. Se eu colocar uma carga de prova aqui, o que ela vai fazer? Aqui ela vai ficar parada, né? Porque... Mas se eu colocar uma carga aqui, o que ela vai fazer? Ela vai para lá. Uma carga de prova, né? Positiva. Lembra que a carga positiva ela segue o sentido da linha, então ela vai para cá. Se ela estiver bem no meio, ela vai passar. Quando ela passar, ela volta. E vai, e volta, e vai, e volta. Isso é o tal do equilíbrio estável. Aqui é o equilíbrio instável. Se eu deixo ela bem aqui, ela fica paradinha, mas um ventinho ela vai embora. Por quê? Porque esse campo empurra, então vai empurrar ela para lá. Entendeu? É claro que se for uma carga negativa, daí é equilíbrio estável, porque daí essa carga negativa vai seguir contra a linha de campo, que é para baixo. Aí vai vir, vai vir. Vem um pouquinho para o lado, pum, caiu aqui. Vem um pouquinho para o lado, pum, caiu aqui. Porque daí vai aproximar mais aqui, vai chegar mais. E tem também o campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? Primeiro vamos refletir o que é uniforme. Uniforme. Ah, os alunos daquela escola usam um uniforme. Quer dizer que eles estão todos iguais. Ah, o exército usa uniforme. Quer dizer que eles estão todos iguais. O uniforme identifica uma corporação, identifica uma mesma filosofia, identifica um pensamento igual. Tá? E existe o campo elétrico que é uniforme. Então, o campo elétrico uniforme vai ser um campo elétrico onde em qualquer lugar desse campo elétrico vai ser o quê? Igual. O campo elétrico vai ser o mesmo. E isso acontece quando a gente pega uma placa assim, ó, carregada positivamente. Certo? E eu pego outra placa paralela àquela lá, carregada o quê? Negativamente. Certo? Então, o positivo vai gerar campo de afastamento e o negativo vai gerar campo de aproximação. Então, aqui no meio dessas duas placas, eu vou ter um campo elétrico que uniforme. No meio das duas placas, certo? Porque à medida que vai chegando aqui perto, aqui, ó, na extremidade, aí o campo elétrico vai deixando de ficar o quê? Uniforme. Tá? Certo? Mas aqui no meio o campo elétrico é uniforme, quer dizer, aqui dentro o campo elétrico é igual. Então, se eu colocar uma carga de prova Q aqui, ó, ela vai sentir uma força, tá? Então, aqui é uma carga de prova Q, ela vai sentir uma força que vai ser o quê? O campo elétrico vezes o quê? A carga Q. E se eu colocar ela aqui? A mesma coisa. E se eu colocar ela bem aqui? A mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. E aqui, a mesma coisa. Por quê? Porque aqui dentro o campo elétrico é o quê? É uniforme. Ele tem o mesmo valor. Ele não depende da distância de uma ou de outra, não. Tá? Ele não depende da distância. A carga dessa daqui está gerando linhas de campo de atração de lá para cá. Então, se eu pôr uma carga negativa aqui, o que vai acontecer? Ela vai seguir contra as linhas de campo. Ela vai para lá. Se eu colocar uma positiva, ela vai seguir as linhas de campo. Tá? Isso aqui é o que é o campo elétrico uniforme, mas somente lá dentro. Porque aqui na lateral, assim, quando abre, né, quando acaba aqui, aí aqui as linhas de campo começam a modificar ou ter outro valor. Tá certo? Bom, eu acho que eu falei toda a teoria sobre campo elétrico assim de forma simples, tá? De forma que a gente entenda
força, campo elétrico. Então eu vou só reescrever aqui algumas fórmulas, tá? Que o campo elétrico vai ser o quê? A força dividido pela carga, tá? Ó, carga passa dividindo, força dividido pela carga é o campo elétrico. Isso aqui é uma fórmula que a gente vai usar também nos exercícios. Segunda, que o campo elétrico resultante vai ser igual à soma dos campos elétricos que estão ao redor de algum ponto, ou em algum lugar que a gente estiver falando, tá? E a soma vetorial. Lembrando disso, a soma vetorial, não é o valor, né? Tá? Não é o valor, é soma vetorial. Por exemplo, se eu tiver um campo elétrico aqui de 10 para cá e um campo elétrico de 10 para cá, no ponto vai ser zero. Vetorialmente, eu estou somando esse vetor com esse vetor, vai dar zero. Porque como eles estão em sentidos contrários, dá zero. Tá? Mas, um vetor de 5 para cá e 5 para cá, quer dizer que a resultante vai ser 10? Não, pode ser até mais que 10. Dependendo do ângulo que as duas cargas estiver fazendo. Se estiver assim, ó, aí vai ser mais do que 10. Ou vai ser menos que 10. Vai ser igual a 10 se ela estiver junta, né? 5 mais 5 dá 10. Vai ser menos que 10, menos que 10, menos que 10. Assim dá zero. Porque uma é para lá, para cá, então ela se anula. Vetorialmente, a gente fala soma vetorial. Tá bom? E uma outra fórmula é que o campo elétrico, ele é o quê? Ele é a constante vezes a carga geradora, tá? Essa aqui é a carga geradora, é a carga que gera o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? Da distância da carga pontiforme até o ponto que eu estiver falando. Tá? Então, nesse ponto pode ter uma carga, esse ponto pode não ter nada. Fala assim, qual é o campo elétrico no ponto tal, distante tanto de tal lugar? Tá? Daí, você vai jogar na fórmula aqui e vai calcular também. Bom? Então, agora o que eu vou falar para você fazer? Agora, se você tiver um livro, vai dar uma olhada no seu livro lá, vai ver alguma coisa lá, vai tentar entender o que está escrito no livro. Eu sou muito assim, sabe? Eu tenho um livro, às vezes eu tento ler o livro e não consigo entender. E eu fico carente de uma explicação, de alguém chegar para mim e falar assim, olha, isso quer dizer isso, isso. Daí eu volto lá no livro, leio o livro e falo, agora eu estou entendendo. Tá? Então, meu papel aqui é um pouco isso também. Eu quero que você tenha um pontapé inicial para você aprender alguma coisa. Então, se você tem um livro, vai lá no livro, dá uma lida lá, essa parte aqui, para você falar, é aquilo que ele estava falando, vai conseguir entender melhor agora, tal, né? Essa é a ideia. E, logo mais, tá? Ainda não fiz a lista ainda, mas logo mais vai ter uma lista de problemas aqui resolvidos de física, tá? Esses probleminhas aqui, dessa parte de campo elétrico. Então, até semana que vem, até sexta-feira da semana que vem, tá? Até sexta-feira da semana que vem, tem uma série de exercícios aqui de campo elétrico. Então, você faça, compreenda, aprenda a fazer, tá? Se você fez o da semana passada, que foi de força elétrica, esse aqui você vai tirar de letra. Porque a força elétrica é muito parecido com o campo elétrico. A força elétrica e o campo elétrico, eles estão ligados um ao outro. Veja, a forma de campo elétrico é muito parecida com a da força elétrica. A diferença é que não tem a carga da carga que está sentindo a força. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi colocado aqui, falado aqui, poste nos comentários desse vídeo, poste aqui nos comentários da aula, tá? Que eu vou responder. Até agora eu não tenho visto muitas perguntas não, tá? Acho até que é porque as aulas, elas não estão sendo amplamente assistidas. Estão sendo assistidas, tá? Mas não amplamente assistidas. Eu não estou tendo, assim, que nem os vídeos do Whindersson Nunes ainda, de 500 mil visualizações na primeira semana, né? Vocês não estão ajudando, né, gente? Pô, o que é 500 mil visualizações, né? Não é nada, né? Isso aqui dá só 10 visualizações. Tá? Mas aí, vai espalhando aí, tá? Vai espalhando. Põe nas suas redes sociais, compartilha aí com as pessoas, tá? Eu tenho recebido algumas críticas bem boas, bacanas, que tem me inspirado a continuar fazendo o que eu estou fazendo. É claro que eu tenho um objetivo já que está me mantendo no lugar. Mesmo que ninguém assista, eu vou continuar fazendo, não me interessa. Vou continuar fazendo mesmo que ninguém assista. Azar é de vocês. Eu estou fazendo alguma coisa aqui porque eu gosto, tenho o prazer de fazer, então eu vou continuar fazendo. Mas se você estiver gostando, por favor, compartilha. Chama mais pessoas para assistir. Quando a gente chama pessoas para pensar sobre a mesma coisa que a gente está pensando, a gente tem a oportunidade de trocar ideias e aprender mais. Tá? A gente costuma dizer que uma ideia, quando você passa uma ideia para outra pessoa, você não perde a ideia. A sua ideia ela fica maior. Por quê? Porque a outra pessoa vai passar uma ideia para você, vocês vão discutir aquela ideia e aquilo vai trabalhar melhor na sua cabeça.
tá? É importante para você entender melhor. Então, a melhor forma de você estudar é você ter outra pessoa para estudar com você e ouvir a ideia da pessoa, como a pessoa resolve, etc. Eu faço isso desde da escola, sabe? Eu tinha muito prazer de fazer isso. Por isso que eu faço isso que eu faço hoje. Porque eu na escola eu estudava muito com meus colegas. Meus colegas viam que eu era melhor em matemática, vinham me perguntar e eu tinha o maior prazer de responder, explicar e mostrar como é que eu fazia. E os caras conseguiam ir bem e tal, passava na prova e tal, e a gente conversava e tal. Eu ganhava por explicar e eles ganhavam por me perguntar. Então eu estou aqui disponível para isso. Eu quero aprender mais. Eu estou explicando porque eu quero aprender mais. Eu quero ficar mais afiado nisso aqui. Aí quando vocês vêm com uma perguntinha, pô, peraí, mas isso aqui tal. E eu vou responder, vou explicar, e isso vai me acrescentar mais, tá? Porque isso eu vou trabalhar mais em cima desse assunto, vou pensar mais em cima do assunto. E espero que isso vai te ajudar, porque quando você põe para fora a sua pergunta, você tem a oportunidade de vir uma explicação um pouquinho diferente do que você já ouviu. E essa explicação um pouquinho diferente do que você já viu vai te ajudar a entender de uma maneira diferente aquilo que você viu. Tá bom? Então eu tô aguardando as perguntas e tô aguardando vocês compartilharem. Dá joinha no vídeo aí que esse vídeo vai ficar em alta, vai ficar mais em alta do que os vídeos do Whindersson Nunes, tá? Ou dos vídeos aí do Nando Moura, ou dos vídeos da Kefra, nem sei quem que é ela, mas eu escuto que tem essa coisa aí, tá? Mas, tá? Então dá joinha aí, compartilha aí. E se você chegou aqui de paraquedas, pô, assistiu, gostou, inscreva-se no canal. E se você assistiu e não gostou, inscreva-se no canal também que você vai ver as outras. Até o final do ano eu vou falar todo o assunto do ensino médio, tá? Na sexta-feira é do terceiro ano. Então acompanhe aí, vem aí, assista aí. Em vez de ficar assistindo televisão, ficar no Facebook lá, no feed lá, ficar olhando, ou no WhatsApp. O WhatsApp até que é um pouco mais direto, né? Mas tem grupo do WhatsApp que é só bosta também, né? Mas você ficar lá como é o nome? Instagram lá, Pinterest, ou qualquer coisa, né? Ficar lá só. Pensa, trabalha seus neurônios. Certo? É isso aí, até a próxima.